Imagine que no universo do Jurassic World existe viagem no tempo, e os cientistas decidiram fazer um experimento com a Indominus Rex no período Cretáceo. E por isso, eles fizeram experimentos para adaptar seu corpo ao clima do Cretáceo ou a qualquer outra situação, reforçado seu sistema imunológico com genes de espécies pré-históricas, ensinado comportamentos territoriais em simulações controladas, criado um sistema respiratório híbrido mais eficiente e, além disso, desenvolvido uma inteligência realmente adaptativa e instintiva. Isso já é um lado positivo para ela se adaptar no Cretáceo. Se a Indominus Rex se socializasse com outros como ela seria como os dinossauros reais, que em certos momentos até evitam conflitos, pois muitas lutas, sendo de carnívoros ou herbívoros, eles emitem sons para intimidar o adversário, pois algumas lutas podem trazer perdas para ambos os lados. Então é isso que vamos ver aqui, se a Indominus Rex, com seu comportamento bruto, sobreviveria no Cretáceo. Vamos começar com a jornada da Indominus Rex do período Cretáceo. Tudo começa num laboratório em uma unidade secreta onde viagem no tempo existe. Então os cientistas clonam o DNA da Indominus que foi criada para fazer alguns jogos, como soltar a Indominus Rex no período Cretáceo. E logo eles põem isso em prática. O primeiro encontro é com o Argentinosaurus. A batalha acontece em uma vasta planície do período Cretáceo, com uma densa floresta ao fundo e um rio largo cortando o horizonte. O sol está alto no céu e uma leve brisa passa pela vegetação. Ao longe, um som surdo de passos pesados ecoa, enquanto a natureza parece se silenciar, antecipando o confronto entre os gigantes. A Indominus Rex, em toda sua majestade e ferocidade, caminha pela planície, movendo-se com a graça e a rapidez de um predador superior. Ela está faminta, mas não pela necessidade de alimento. A caça, para ela, é uma questão de dominância, de prazer. Seus olhos calculistas escaneiam o ambiente, enquanto suas garras afiadas arranham a terra com cada passo. Apesar de ter caçado vários apatossauros no filme, dessa vez pode ser diferente. Porém, essa não seria uma caça comum. Não à toa ela sente uma presença diferente. Algo imenso está por perto, e a terra treme a cada passo pesado que se aproxima. Do outro lado da planície, as árvores começam a balançar violentamente. E logo a Indominus observa a silhueta de um verdadeiro titã se aproximando. Era o Argentinosaurus, um dos maiores dinossauros que já existiram. Com seus aproximadamente 30 a 35 metros de comprimento, com 7 a 8 metros na altura dos ombros e pesando cerca de 75 a 80 toneladas, esse imenso saurópode parece quase uma montanha ambulante. Sua cabeça se ergue a uma altura de mais de 15 metros e seus passos causam vibrações no solo. O Argentinosaurus é um herbívoro pacífico, mas seu tamanho e força são o suficiente para desafiar até os maiores predadores. Ele não está interessado na Indominus, mas não vê a ameaça que ela representa. O plano de atacá-lo de forma direta não parece inteligente, então ela decide usar sua camuflagem e esperar o momento certo. A Indominus Rex, com sua camuflagem de lula, se esconde entre os arbustos e tenta observar os pontos fracos do gigantesco herbívoro. Ela observa as longas pernas do Argentinosaurus, seus enormes cascos que poderiam esmagar qualquer coisa em seu caminho. Ela sente o cheiro de sua carne grossa e resistente, mas também percebe sua vulnerabilidade. As articulações nas pernas, onde o tamanho exagerado torna os movimentos mais lentos e previsíveis. A Indominus decide atacar. Ela se aproxima furtivamente. Sua mordida feroz poderia facilmente rasgar qualquer carne mais frágil. Mas ao tentar alcançar a parte traseira do saurópode, algo acontece. Com um rugido ensurdecedor, o Argentinosaurus gira sua enorme cauda com uma velocidade surpreendente para um animal de seu porte. A cauda pesada e poderosa atinge a Indominus Rex diretamente no flanco. A força do golpe é esmagadora, e a Indominus é jogada para o lado, rolando pelo chão com um estrondo. Ela levanta-se rapidamente, sentindo a dor do impacto, mas a impressão é clara. Essa não seria uma caça fácil. A Indominus tenta uma nova tática, correndo ao redor do saurópode e tentando morder suas patas traseiras. Mas o Argentinosaurus é imenso, e seus movimentos, embora lentos, são devastadores quando calculados. Ele começa a balançar sua cauda em um movimento preciso e contínuo, quase como uma massa gigante, atingindo com força qualquer inimigo que se aproxime.
A Indominus Rex tenta usar sua camuflagem para se esconder novamente, mas o sauropode, com seus sentidos aguçados, começa a perceber a movimentação ao redor. O grande tamanho da Indominus e sua velocidade não são suficientes para superar a resistência física do Argentinosaurus. Enquanto a Indominus ataca com agilidade e inteligência, o sauropode responde com força pura. A Indominus Rex, embora mais ágil, não consegue superar o poder esmagador do Argentinosaurus. Sua ferocidade e suas habilidades não são suficientes para lidar com um inimigo tão grande e imbatível. No final, a gigante criatura herbívora permanece invicta, enquanto a Indominus, gravemente ferida, se retira para se curar e aprender a lição de que até o mais forte dos caçadores pode ser derrubado por algo maior. Neste cenário, a Indominus Rex, apesar de sua força, inteligência e habilidades avançadas, se depara com um inimigo cujas dimensões e força bruta a colocam em desvantagem. O Argentinosaurus, com seu peso colossal e poder de esmagamento, seria um oponente formidável, capaz de resistir e até derrotar a híbrida em uma batalha direta. O Argentinosaurus poderia matar ou ferir gravemente a Indominus Rex com um golpe de cauda, principalmente se atingisse áreas vulneráveis como o tórax, cabeça ou patas. A Indominus só teria chance nesse confronto se usasse emboscadas, ataques furtivos e recuasse ao primeiro sinal de perigo. Um confronto direto, especialmente contra a cauda ou as pernas do Argentinosaurus, seria um erro fatal. A Indominus é inteligente, rápida e estratégica, mas sua massa corporal e resistência não são suficientes para absorver golpes diretos de um animal do porte do Argentinosaurus. Se ela não conseguisse esquivar a tempo, bastaria um golpe bem direcionado para matá-la ou aleijá-la. Mas isso seria se a Indominus decidisse se aproximar. Vendo algo tão grande, talvez ela desviasse o caminho. Agora o jogo vai mudar, e se for 8 Indominus Rex contra um Argentinosaurus? Imagine a cena. O Argentinosaurus é massivamente maior que qualquer um dos I-Rex individualmente. Mas o peso combinado dos 8 Indominus Rex chega a cerca de 80 toneladas, o que equilibra fisicamente o confronto em massa. A Indominus não é um predador comum. Ela tem inteligência similar à de Velociraptors, o que sugere capacidade de trabalho em grupo, emboscada, distração, armadilhas e ataque coordenado, mesmo que sua natureza seja solitária e agressiva. Se fossem criadas e treinadas para cooperar, essas 8 Indominus poderiam agir como uma matilha altamente eficiente. 3. Pontos fracos do Argentinosaurus. As articulações das pernas, o pescoço, a região do ventre e os olhos são pontos fracos realistas. Ele tem grande força de impacto, principalmente com a cauda, mas baixa mobilidade e reação lenta. Ele não enxerga bem atrás de si e depende da cauda para a defesa traseira. Se os 8 I-Rex atacarem individualmente, um por vez, seriam derrubados ou mortos um por um. A cauda poderia facilmente matar ou incapacitar qualquer um que se aproximasse sozinho. Se os 8 I-Rex atacarem em grupo com estratégia, 2 ou 3 servem de distração frontal. Outros 4 cercam pelos flancos e traseira. Um pode se aproximar furtivamente usando camuflagem para tentar golpear a articulação ou o pescoço. Com esse nível de cooperação, a chance de sucesso aumenta drasticamente. O Argentinosaurus não conseguiria repelir ataques simultâneos vindos de todos os lados. Fatores de vantagem para a Indominus Rex: camuflagem ativa, ataques furtivos, visão infravermelha, podem caçar à noite, altíssima agressividade, ataques implacáveis, garras longas mais dentes regenerativos, dano constante. Velocidade de 50 km por hora, cercam o inimigo com facilidade. Agora inicia-se um novo combate. O Argentinosaurus ruge, sua cauda girando como um chicote colossal. 2 Indominus voam ao longe com ossos quebrados, mas enquanto ele ataca à frente, 3 outros pulam sobre suas patas traseiras, rasgando articulações. Um se camufla e salta sobre o pescoço, cravando garras no ponto vital. O gigante tomba, lentamente, enquanto o chão treme e o céu se enche de poeira. A fera caiu, mas a vitória custou sangue aos vencedores. Sozinha, a Indominus Rex não teria chance real contra o Argentinosaurus. Em grupo coordenado, 8 indivíduos, o equilíbrio muda a favor dela. O maior predador do Jurassic World só vence o maior herbívoro do Cretáceo se trabalhar em equipe.
algo que sua natureza genética pode não permitir tão facilmente, mas que, se treinada para isso, seria praticamente imparável. Ainda assim, são perdas em ambos os lados. Indominus Rex, com 2 a 4 mortas, 1 ou 2 gravemente feridas. Argentinossauros, morto após sofrer múltiplos ataques em pernas, pescoço e olhos. Indominus Rex versus bando de Mapusauros. A Indominus Rex invade uma área dominada por um bando de 8 Mapusauros roseae. 7 desses indivíduos tinham tamanhos que variavam de 10,5 a 13 metros de comprimento, 2,8 a 3,9 metros de altura, e um peso de 4,5 a 10 toneladas. Um desses Mapusauros é o Alfa, tendo 13 metros, os outros são um pouco menores. O cheiro da invasora não passa despercebido. Em uma clareira nas bordas de um leito seco de rio, um grupo de 8 Mapusauros roseae se agita. 7 adultos com corpos longos, musculosos e crânios ornamentados fazem vocalizações graves. Mas no centro do grupo está o líder colossal de Mapusauros. Ele ruge com autoridade. Os olhos amarelos cortam a mata. A presença da Indominus é uma ofensa ao território, e ela será caçada. Bando a cerca em formação de semicírculo. Ela solta um rugido ensurdecedor, esperando que os oponentes fujam, mas ninguém recua. O mapa mudou. Aqui, a Indominus não é uma aberração genética, ela é uma invasora, e será tratada como tal. O mapa estratégico é claro, os Mapusauros caçam em grupo. 2 se lançam nas laterais da Indominus. Ela gira rapidamente e crava os dentes em um deles, esmagando a pata dianteira com um estalo horrível. O ferido se afasta, mancando, mas vivo. Antes que ela possa reagir, um segundo a morde no flanco esquerdo. Seu sangue começa a jorrar, espesso e escuro. Ela rosna, gira e ataca com as garras herdadas do Therizinosaurus. Um golpe rasga a carne de um Mapusaurus ao meio, jogando vísceras no chão seco. Um Mapusaurus atinge a Indominus com uma ombrada. Ela recua, escorrega no sangue e rola no chão. Quando tenta se levantar, leva uma mordida no pescoço. A pele resiste, mas os dentes atravessam a camada externa, penetrando músculos. A Indominus reage com fúria, cravando as garras no peito do Alfa, arranhando profundamente. O Alfa ruge de dor e se afasta. Os outros 5 membros atacam juntos. Ela morde, arranha, gira, camufla parcialmente, mas está cercada. 1 a 1, os Mapusauros aplicam golpes coordenados, sempre mirando nos flancos e pernas. Com vários ferimentos profundos, a Indominus começa a respirar com dificuldade. O sangue encharca o solo. Ela tenta fugir para a floresta, mas tropeça. O peso dos danos supera sua força. O Alfa a alcança, morde a base do crânio com violência. Um estalo é ouvido. A criatura geneticamente perfeita cai imóvel. O Alfa, sangrando, mas de pé, caminha sobre o cadáver da Indominus Rex em um gesto de domínio. Mas agora se prepare, o jogo vai mudar novamente. Os 8 Indominus Rex vão entrar em ação. O tempo rasga, o ar brilha com distorção, o solo treme. Do nada, 8 sombras colossais emergem da neblina. 8 predadores que não deveriam existir. O Indominus Rex foi criado para ser único, mas agora existem 8. Eles não têm laços familiares. São frios, territoriais, mas compartilham um objetivo: caçar e dominar. O bando local de Mapusauros já enfrentou predadores antes, mas nunca 8 predadores iguais a eles em tamanho e superiores em inteligência e armamento. Ele rosna. Os outros respondem. O instinto diz: fugir. Mas a honra do território fala mais alto. Elas não atacam em fila, atacam em pinça, usam camuflagem, se dividem em duplas. Elas não são um bando no sentido clássico. São uma matilha anárquica, movidas por instinto e agressividade brutal. Cada ataque é um massacre. Os Mapusauros menores cara a cara com 3 Indominus. E lutam, mas sofrem muitas mutilações. Em menos de 3 minutos, alguns Mapusauros estão mortos. O Alfa começa a reorganizar o bando. Eles param de se espalhar e formam um núcleo defensivo, costas com costas. Uma Indominus tenta avançar, mas é surpreendida. O Mapusaurus Alfa morde a garganta da Indominus e a derruba usando seu peso, e puxa suas mandíbulas causando um estrago. E outros 4 Mapusauros começam a morder repetidamente, um dos Indominus Rex. Isso porque se a Rex e a Blue deram trabalho a Indominus Rex, imagine só o que seria ter um Mapusaurus com mais de 13 metros e outros 4 com 12 metros. Não há como escapar de tanto peso corporal. Essa é a primeira baixa do lado dos Indominus. Os confrontos são brutais. Ambos os grupos se colidem,
E os Indominus Rex vencem pelo seu tamanho e seus atributos físicos. O alfa dos Mapussauros está sozinho, e o Indominus é mais alto, veloz, forte e pesado, e tem braços enormes com garras enormes, e tem muitos para um, único Mapussauros. Então eles fazem uma luta de 1 contra 1. Uma luta justa. A Indominus investe com violência, mas o Mapussauros reage com um forte golpe lateral de cabeça, usando sua massa corporal para se defender. Ele é grande demais para ser derrubado facilmente. Ambos trocam golpes. A Indominus usa suas garras afiadas e braços fortes, ferindo os flancos do Mapussauros. O Mapussauros, por outro lado, tenta morder e cortar, mirando o pescoço e o dorso da híbrida. Em dado momento, a Indominus tenta morder o pescoço do Mapussauros, mas o alfa gira com força, cravando os dentes na base do braço da híbrida, rasgando pele e músculo. A dor enfurece a Indominus, que responde com uma mordida esmagadora na cabeça do Mapussauros, rachando parte do crânio ou atingindo o pescoço com força suficiente para quebrar as vértebras, dependendo do ângulo. E a Indominus vence essa luta, com ferimentos moderados a graves, mas ainda capaz de continuar, provavelmente se alimentando do oponente vencido. O Mapusaurus Alpha ofereceria uma luta extremamente difícil, uma das mais difíceis que a Indominus enfrentaria de um dinossauro real. Mas e se a Indominus der de cara com o T-Rex, um indivíduo com 13 metros de comprimento, 4,3 a 4,5 metros de altura e um peso de 13 toneladas? Vai ser uma briga feia. Lembrando, Golias não é a Rex, ele é muito mais pesado. A Rex lutou contra a Indominus subadulta, que já tinha cerca de 15 metros, e chegou a levantar a Indominus do chão. Isso é um grande feito. Isso mostra que a Rex não é fraca. Ela estava desidratada e muito magra, mas ainda assim realizou esse feito. Mas o Indominus Rex, totalmente adulto, com 17 metros, mataria a Rex. Mas o Indominus adulto vai ter uma luta dura com Golias. Este é o tipo de embate onde força bruta, instinto e evolução natural colidem com engenharia genética, inteligência artificial e design predatório extremo. Um detalhe interessante é que a Indominus pode ser mais alta e longa que Golias, mas ele é mais pesado, musculoso e tem mais força muscular. O rei versus o monstro. Um vale rochoso com poucas árvores e solo firme, ideal para um combate direto. A Indominus Rex tenta usar camuflagem para emboscar, mas Golias tem o maior cérebro olfativo já visto em um dinossauro. Ele sente o cheiro dela antes que ela ataque. O rugido de Golias ecoa e o chão treme. Um aviso: você está na presença do rei. Golias avança com força descomunal, usando seu peso superior para tentar desequilibrar a Indominus. Uma única mordida pode esmagar ossos, até mesmo da Indominus. Ele visa o pescoço ou as pernas para derrubar. Indominus Rex tenta manter distância, atacando com garras e manobras rápidas. Usa inteligência tática, ataca os flancos, salta para as costas, tenta morder atrás da cabeça de Golias. A Indominus pula em cima de Golias e tenta cravar as garras no dorso dele, mas o T-Rex Alpha gira e morde o braço da Indominus, arrancando parte dele com sua mordida esmagadora. A criatura híbrida luta por segundos, mas seu corpo começa a desabar. Golias rapidamente morde seu pescoço. Golias mantém a mordida até sentir o pescoço quebrar por completo. Vitória de Golias, o Tiranossauro Rex. Mesmo enfrentando uma criatura artificial cheia de vantagens, Golias vence por força de mordida superior, resistência física extrema e tamanho comparável. Se a Indominus não fosse tão impetuosa e usasse camuflagem e emboscadas com mais paciência, talvez tivesse uma chance melhor. Mas em um confronto direto e prolongado, ela não supera a arma natural mais destrutiva já criada pela evolução: o crânio e a mordida de um T-Rex adulto no auge da força. E para vocês terem ideias, Golias é um T-Rex com 13 metros e 13 toneladas. Imagine se eu usasse um T-Rex com 15 metros e 15 toneladas ou mais. Como os estudos dizem que é o tamanho máximo desse animal, sem dúvida se ela seria esmagada por esse tiranossauro gigante. Uma luta com um T-Rex menor com 13 metros, ela acabou perdendo. Porque ele é bruto demais. Imagine ter que encarar um monstro colossal de 15 metros. Mais de 15 toneladas, com mordidas esmagadora. Sem dúvidas, ele iria esmagar a Indominus Rex. E aí, pessoal, depois de tantos combates intensos, chegou a hora de fechar essa jornada jurássica com chave de ouro.
A Indominus Rex foi criada para ser o predador supremo, o monstro definitivo de Jurassic World. E sem dúvida suas habilidades são impressionantes. Camuflagem, visão térmica, força bruta, inteligência estratégica, garras gigantes, mordida devastadora. Ela não é só uma máquina de matar, é uma aberração perfeita da engenharia genética. Mas ao transportá-la para o mundo real do período Cretáceo, vimos algo muito interessante. A natureza, mesmo sem laboratórios, criou criaturas igualmente ou até mais formidáveis. Contra o Argentinosaurus, sozinha, ela não teria chance. A força pura e o tamanho colossal são simplesmente demais, mesmo para um predador tão letal. Mas em grupo, a história muda completamente. O trabalho em equipe transforma as Indominus em uma verdadeira ameaça de extinção. Enfrentando o bando de Mapussauros, a Indominus solitária não resiste. Mas com 8 delas em campo, a luta se transforma em uma carnificina estratégica, onde o bando de híbridas leva a melhor, mesmo com perdas significativas. E quando o confronto é com o lendário T-Rex Golias, vemos o duelo que todos queriam presenciar. O rei contra o monstro. Golias prova que não é à toa que o Tyrannosaurus Rex é o ícone supremo da pré-história. A Indominus Rex é uma aberração magnífica. Um pesadelo genético que, em qualquer outro ambiente controlado, dominaria sem piedade. Mas no Cretáceo, onde a seleção natural reinava, ela encontra o seu verdadeiro teste. Seja contra titãs herbívoros, predadores sociais ou monstros solitários como Golias, a Indominus só sobrevive se usar o que tem de melhor. Porque nesse mundo selvagem, nem sempre o mais forte vence, mas sim o mais adaptado.